Olá, tudo bem? Bem-vindo ao mais novo episódio do podcast Política Real, junto com o Portal IG. O entrevistado da semana já foi deputado estadual, deputado federal e é o prefeito de Ribeirão Preto, eleito e com boa avaliação, coisa que não é fácil entre os prefeitos. Seja bem-vindo, Duarte. Obrigado, Wilson. Prazer estar aqui com você no Política Real. Deixa eu falar. Começar falando um pouco sobre a sua história, mas eu quero trazer a sua história. Eu sei que às vezes é clichê, porque você deve falar isso diversas vezes, e eu conheço da história um pouco. Sua vontade de gestor público, né? Porque você trabalhou quando um moleque, eu acho que em algo privado, né? Mas um moleque, eu digo mais novo, em alguma coisa de agronegócio, não trabalhou na iniciativa privada? Sim, eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei em 1987 e trabalhei nos primeiros anos pós-formado na atividade de produção agrícola, pecuária. Tirei leite, plantei milho, plantei arroz, enfim, fiz a minha parte de contato com a natureza, colocando a teoria que eu absorvi como engenheiro agrônomo na prática, né? E a vida pública foi... Essa sua veia pública é uma questão de você ter visto seu pai prefeito? Sim. Ele era Duarte, qual que era o nome do seu pai? Era Antônio Duarte Nogueira. Antônio Duarte Nogueira. E eu sou Antônio Duarte Nogueira Júnior. E o meu filho mais velho é Antônio Duarte Nogueira Neto. Foi pouca falta de criatividade ao longo da sequência da família. Meu pai é o Wilson Sérgio Pedroso. Eu sou o Wilson Sérgio Pedroso Júnior. Minha esposa não deixou eu continuar a dinastia. Meu filho chama Guilherme. Muito bem. Mas foi isso mesmo, exatamente como você disse. Meu pai foi prefeito de Ribeirão Preto 2 vezes. Ele começou a atividade política acadêmica como militante no diretório acadêmico Rocha Lima, que era o diretório acadêmico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da Universidade de São Paulo. E depois, quando ele saiu da faculdade, ele apoiou o então candidato a prefeito Elson Gasparini, que venceu a eleição, e convidou ele para ser o diretor de saúde, que na época era o secretário de saúde do município. E depois disso, o Gasparini o apoiou para prefeito, e ele foi eleito prefeito de Ribeirão Preto em 68. Foi prefeito durante os anos de 69 até 72, 4 anos. E depois teve um segundo mandato, eleito em 76, empossado em 77 até 82, quando houve aquele mandato de 6 anos lá atrás, em função sem dedar a sua idade, quantos anos você tinha nesse último mandato do seu pai? De 17 para 18, quando ele terminou. E você participava? Você ficava lá na prefeitura? Não. Eu tinha assim, uma participação mesmo como filho, curiosidade. Ele me levava para os eventos, eu acompanhava, mas não tinha nenhuma noção. Mas você achava que a política era um caminho? Você sentia isso? Isso aconteceu depois. Né? Meu pai faleceu em 1990 e a primeira eleição que eu disputei foi naquele ano. Ele ia ser candidato a deputado federal e ele faleceu em julho. E eu fui candidato naquela eleição que ainda era em 15 de novembro, né, de 90, para deputado federal. Não fui eleito, fiquei numa suplência lá atrás. E depois eu disputei a prefeitura de Ribeirão Preto em 92, fui para o segundo turno com o Antônio Palocci, né? E o Palocci venceu a eleição por uma margem de 2%. Foi muito disputado o segundo turno. E aí sim eu tive em 94 a minha primeira eleição, eleito, deputado estadual, né? E mesmo antes de assumir o mandato, eu fui convidado pelo Mário Covas para ser secretário estadual de habitação. Exatamente. Você era do PFL, antigo PFL? Isso, eu fui candidato a prefeito pelo PFL. O Rodrigo já era do PFL? Nós éramos colegas, né, de executivo. O Rodrigo é um pouco mais novo do que eu, mas tanto é que eu virei secretário de habitação e o Rodrigo virou secretário adjunto de agricultura. Então nós começamos juntos aquela trajetória, uma experiência muito bacana que foi servir o governo Covas, né, pela absorção, né, daquela experiência, pegando o Estado. Ele chamava também de menino? Chamava de menino. Ô menino. E era, né? 30 anos? Nós éramos meninos. Quanto, né? Tinha? 30 anos? Eu tinha 30. 30 anos. E o Mário Covas já tinha quase 70. 70. Primeiro mandato, tanto é que ele ficou até o segundo mandato e veio a falecer. Isso, ele faleceu no segundo ano, né? Quase antes de fazer 71. Ele faleceu com 70, no dia 6 de março
de 2001 e ele faria aniversário no dia 21 de Você sabe que eu te acompanho, mas eu tinha impressão, depois que eu lembrei que era habitação, mas se eu não tivesse lido a pauta que passou, eu jurava que você tinha sido secretário de Agricultura. Eu fui de Agricultura depois. Foi? Então então não tô louco. Eu fui de Habitação entre os anos 95 e 96 e depois de Agricultura entre 2003 e 2006 e depois a terceira vez como secretário de Logística e Transportes entre os anos 2015 e 2016, antes de eu sair para ser candidato a prefeito. Eu lembrava da questão da agricultura. E prefeito, assim, eu te conheço, você é todo correto, certo, faz as coisas bem pensadas. Você tem toque, porque meu sentimento é que você faz tudo com excelência. Porque você foi deputado federal e foi eleito, né, entre as 100 principais cabeças do Congresso. Eu já trabalhei no Congresso com o Paulo Renato. Foi meu colega de Câmara. Isso. Era o primeiro mandato dele e eu acho que foi o seu primeiro mandato. 2007, os dois juntos. Isso. E eu sei o quanto é difícil se destacar naquele mundaréu de deputados. Tem lá aquela panela, como existe panela em qualquer lugar, não vou falar que o Congresso é uma panela, tem panelinha em tudo quanto é lugar, né? Panelinha de médico, panelinha de advogado. Mas é uma panela que você tem dificuldade em se destacar. Como que você conseguiu romper essa barreira? É muito difícil. A experiência de ter sido prefeito te ajudou? Como rompe essa barreira? Bom, eu acho que são alguns... Assim, eu sei que você faz tudo com excelência. Partindo desse ponto, como que faz para se destacar naquele congresso do mundaréu de gente? Eu acho que são alguns fatores que moldaram a minha maneira de ser, de comportar na política. Primeiro, porque meu pai já tinha sido político, prefeito, uma pessoa muito querida na minha cidade. Chegou a disputar o Senado Federal em 1986, quando Antônio Hermílio foi candidato a governador, não venceu a eleição. Aquele ano de 86, os dois senadores eleitos foram, respectivamente, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. E ele teve uma expressiva votação, principalmente em Ribeirão Preto, foi o mais votado, obviamente. Ele só ficou no executivo, né? Só ficou no executivo. Então eu tinha a responsabilidade de carregar o nome do meu pai. Então quando eu entrei na vida pública, eu entrei com a preocupação de não fazer bobagem, né? De não comprometer o legado do meu pai. A outra é que, por essa circunstância, eu sempre procurei estudar muito, estar atento a tudo que eu estava fazendo, etc. E isso você vai adquirindo certos hábitos. Você consegue dirigir parte de Ribeirão por esse iPad? Sim. Você tem uma estrutura? Tenho. Tanto é que durante o meu mandato nós implantamos uma plataforma, que é a Prefeitura Sem Papel. Uma plataforma. Né? A Prefeitura Sem Papel. Então hoje eu consigo assinar portarias, projetos de lei, todos os elementos de atos administrativos pelo A tecnologia veio para facilitar ou para dificultar? Não, facilitou. Facilitou. Toma mais tempo porque você fica mais tempo, enfim, sincronizado online, com as redes sociais. Antigamente você lia o e-mail e falava, vou responder amanhã. Né? Para você ter uma ideia, imagina o tanto de papel, de toner, de impressora, de tempo de servidor para montar protocolo, carregar papel para cima e para baixo, que não se poupou. E esses servidores, né, que fazem parte da estrutura administrativa, hoje fazem outras atividades mais nobres, né, em favor da cidade, da população, do que simplesmente operar na burocracia da papelada. Então isso ajudou muito. Mas voltando, que a gente vai falar de prefeitura num outro momento, eu que dei uma antecipada porque eu lembrei dessa plataforma que você ficava mexendo aí um outro dia que a gente estava conversando. Como o caminho para se destacar como deputado? Então, foi o que eu falei, se dedicar, estudar bastante, jamais entrar num debate sem estar preparado. O doutor Ulisses Guimarães, que foi um grande congressista, né, ele dizia que jamais ele ia para o microfone de apartes, porque ele não sabia o que vinha na tréplica depois. Né? Então, ele já dava esse ensinamento. Então, só vá para uma discussão preparado para o tema que você escolheu debater. Então, isso eu sempre fiz. E isso me ajudou muito, tanto em todos os meus mandatos, 3 mandatos de deputado estadual, 3 de federal, fui secretário de Estado 3 vezes, fui líder de governo na Assembleia, fui líder da oposição na Câmara Federal, e esse destaque
foi resultado dessa coisa da dedicação, né? Dessa intensidade com que eu procuro realizar as minhas ações. Quais governadores que você trabalhou? Covas? Mário Covas e com o Geraldo Alckmin. Fala uma diferença uma particularidade dos dois. O Covas era mais enérgico, o Geraldo era mais manso. Como que, não sei se a palavra é manso, mas como que era a característica dos dois? O Mário Covas era uma força da natureza, né? Ele era intensamente vibrante e sempre bastante rígido, não no sentido de rispidez, mas no sentido de conduta firme, né? O Geraldo sempre foi um pouco mais habilidoso, mais jeitoso, né, em conduzir, até porque ele foi prefeito de Pindamonhangaba, tinha aquela coisa mais interiorana. O Mário Covas era um caiçara de Santos, né? Aquela coisa bem santista, né? Bem espanhol do litoral. Mas ambos governadores... Geraldo era mais franciscano, né? Mas ambos muito firmes do ponto de vista de colher resultados. E sempre bastante atentos naquela coisa de acompanhar o que estava sendo feito. O Mário Covas, por incrível que pareça, era menos centralizador do que o Geraldo. O Geraldo era um pouco mais centralizador. O Geraldo controlava mais todas as ações do seu governo, mas nem por isso o Geraldo ou o Mário deixavam os seus secretários conduzirem dentro das suas responsabilidades, das suas tarefas. Eu me lembro uma vez descendo no elevador do Palácio dos Bandeirantes com o Mário Covas, eu estava meio com a cabeça quente em função de uma série de polêmicas envolvendo lá a Secretaria de Habitação. Eu falei, governador, eu estou pensando isso aqui, mas eu não sei que... Ele falou, menino, faz o que você achar que tem que fazer, você que é o secretário. Então era o jeito dele. Ele era muito demais. Bom, antes de passar para a questão de prefeitura, o que é mais difícil? Ser candidato ser candidato a uma campanha de deputado federal, vou colocar federal, ou ser candidato a prefeito? Prefeito. Por quê? A candidatura majoritária é aquela que exige que, para você ser escolhido, você tenha a maioria do conjunto todo do eleitorado. Para ser deputado, você não precisa ter 50% mais um dos eleitores de São Paulo. Você tem uma parcela proporcional que te leva a ser um dos mais votados dentro do seu partido. Para ser eleito num cargo majoritário, você tem que ter 50% mais um dos votos de todos os eleitores da cidade, do estado ou do país, né? Para prefeito, para governador ou para presidente da República. O mesmo vale para uma candidatura ao Senado, né? Você tem que ter a maioria dos votos dentre o eleitorado do seu estado. Eu tenho aqui um quadro que chama Histórias de Campanha. Por que eu perguntei? Porque eu vou entrar na questão da prefeitura, mas antes queria encerrar essa questão de campanhas. Eu tenho um quadro aqui que é Histórias de Campanha, que as pessoas vêm aqui e falam, ou contam alguma curiosidade ou contam algo engraçado. A maioria conta algo engraçado, porque eu digo que muitas vezes a gente vê a campanha, principalmente onde tem TV, aquele negócio bonito na TV e tal, e não imagina o pega pra capar, que é uma campanha fora da TV, Os né? bastidores. Os bastidores, né? A agenda que dá errado, é comida que você come e faz mal depois. Tem um monte de outras nuances que fazem parte do dia a dia. Eu vou chamar a vinheta aqui, você vai pensando aí uma história de campanha que você acha legal compartilhar e a gente volta para falar sobre isso, tá? Muito bem. Pessoal, vinheta Histórias de Campanha. Bom, Duarte, tem alguma história aí, pode ser engraçado, ou um fato de campanha que as pessoas muitas vezes não acompanham no nosso dia a dia? Falar sobre pesquisas, né? Geralmente as pesquisas são muito comentadas durante o processo eleitoral e às vezes em favor ou contra candidato A ou B. Eu me lembro bem numa disputa de segundo turno na eleição de 2012, que na véspera da eleição, no sábado do domingo da eleição, o Ibope deu que eu perderia a eleição para minha adversária, a ex-prefeita, por 18% de distância, 18%. Nós tínhamos pesquisas internas que davam que a distância em favor dela era na ordem de 6%. E quando os votos foram apurados no domingo, ela me venceu por pouco mais de 2%.
Mas você imagina o estrago, né, que fez a campanha. Que esses 18% fez para o meu eleitor, né? O eleitor que acorda domingo, vou votar no Nogueira, né? Vou votar no Duarte Nogueira. Mas o Ibope já deu que vai perder, né? Por que eu vou lá votar? Então eu estou em viagem, né? Por que eu vou voltar para vou ficar aqui onde eu estou? Então as pesquisas têm esse lado de prospectar o que vai acontecer, mas também tem como complicar o efeito psicológico na própria cabeça do eleitor, né? Porque muitas pessoas querem votar em quem vai vencer, muitas pessoas ficam verificando a pesquisa e se balizam em cima da pesquisa. Pô, esse cara realmente é um cara bom, ó, todo mundo está indo votar nele, ele está subindo. Quando vem uma pesquisa ruim, com 18 pontos na frente, você desestimula todo mundo. As pessoas ficam, inclusive, com desconfiança na capacidade do Duarte Nogueira. Sim. Com certeza, você e quem está nos acompanhando aqui no podcast já ouviu muitos eleitores dizer, olha, eu não jogo meu voto fora. É isso, né? é isso. Eu voto no que vai ganhar. E isso influencia bastante, com certeza. Depois de quantas disputas a prefeito antes de ser eleito? Eu disputei 3 vezes antes de ser eleito na 4ª vez. Na 4ª vez. Uma dessas, inclusive, era presidente da Juventude. Vira e mexe, eu aparecia lá, participava dos eventos. Você foi eleito e pegou uma Ribeirão Preto, por mais Ribeirão Preto, não sei se ela é conhecida ainda, mas pelo menos na minha época de moleque, era Califórnia Paulista. Porque era uma cidade, um município pujante, agradável de se morar, com pessoas muito empreendedoras, né? Principalmente na questão do agro. E aí você chega numa terra arrasada, que veio de ex-prefeita presa, corrupção. Mais de R$1 bilhão em dívidas. Mais de R$1 bilhão. A hora que você... Porque muitas vezes a gente que já foi de executivo, a gente tem muita vontade. E na campanha a gente fala assim, vou fazer isso, vou nesse caminho. Mas quando senta na cadeira, muitas vezes a realidade é outra, porque esconderam a realidade, né? Você vai... Se abre gaveta, sai fantasma das gavetas, né? Sabe, né? Tampa ralo, porque está tudo escorrendo pelo ralo. Qual que foi o teu maior desafio? Primeiro, você encontrou essa cidade mesmo, essa cidade arrasada? E qual que foi o seu maior desafio no seu primeiro mandato? Ou logo que você sentou na cadeira? Encontrei uma cidade detonada, né? Arrasada, endividada, totalmente destruída do ponto de vista da sua capacidade de gestão e de investimentos. A cidade estava de perna para o ar. Nós sabíamos a gravidade com que nós estaríamos encontrando a cidade, mas aprofundamos nessa gravidade à medida com que a gente fez a transição entre os meses de novembro e dezembro e levantamos os dados um pouco mais concretos. Mas a realidade nua e crua nós fomos conhecer somente quando a gente assumiu a prefeitura. Então, a partir de janeiro de 2017, no primeiro dia de mandato, eu baixei 25 decretos. 25 decretos tomando medidas duras em todas as áreas da gestão, para enxugar horas extras, cortar despesas que não fossem extremamente necessárias, revisão tanto dos haveres quanto dos deveres que a prefeitura tinha de crédito ou por ser pago, enfim, todas as áreas. Não ficou pedra sobre pedra no sentido de procurar atacar todos os segmentos que nós pudéssemos atuar para colocar a cidade em ordem. E colocamos, né? Então, eu digo sempre que para você poder entregar resultados, antes você precisa ancorar em todas as áreas para colocar a gestão de qualidade, né? Para você poder prestar serviços públicos, como hoje a cidade vem colhendo. As pessoas entendem? No primeiro momento, não. Não entendem, né? São poucos que têm uma visão, primeiro, da gravidade do problema. E segundo, a compreensão do sacrifício inicial que precisa ser feito para você poder depois colher os frutos desse sacrifício. O eleitor acaba muitas vezes sendo imediatista, sabe? Eu elegi, quero o resultado agora, não quero desculpa. E muitas vezes... Você não pode generalizar, mas a maioria dos eleitores, até pelas dificuldades que eles vivem no dia a dia da cidade, eles querem resultados logo, né?
E nem sempre você consegue entregar os resultados de bate-pronto. Muito pelo contrário, os resultados são fruto de um processo de reestruturação, né? Não é uma coisa conjuntural. Empresa privada é assim também, né? As pessoas não entendem, mas empresa privada também é assim. Você pega uma empresa destruída, ela tem que fazer uma reestruturação, que não é do dia para a noite. Muitas vezes demora décadas para ela voltar a ser pujante, como em algum momento foi. E na gestão pública é assim também, não é? Sim, e desde o começo do nosso mandato, você vai adquirindo certos hábitos para você poder irradiar para a equipe toda um modelo de gestão. Então nós elencamos desde o começo de janeiro de 2017 os 5 P's da nossa administração. Primeiro P, priorizar. Não dá para fazer tudo de uma vez, você tem que escolher o que tem que ser feito primeiro. O segundo P, planejar. Ou seja, equilibrar todos os insumos que você dispõe, recursos humanos, financeiros, materiais e o recurso tempo, que você sabe que na administração pública é muito importante, porque você tem 4 anos para poder entregar o resultado que você se dispôs a fazer. E eu aprendi com o Mário Covas que o seu governo de 4 anos, obviamente seja para prefeito, governador ou presidente da República, ele vai ser exatamente o que você fizer nos primeiros 6 meses. Se você não impor todo um conjunto de planejamento, de regras, de reformas nos primeiros 6 meses, esquece que o seu governo já foi, né? E o terceiro P, propagar, que é um pouco o que nós estamos fazendo aqui agora, que é comunicar, divulgar. Você tem que trazer a sua população para o seu lado de uma maneira de boa comunicação para que eles participem do processo de mudanças e de colheita que você está se dispondo a fazer. Então, a comunicação, o propagar, que é o terceiro P, é muito importante. Como também. Você faz para se comunicar com o seu eleitor e com o seu cidadão? Eu uso, primeiro que eu repito muitas coisas várias vezes. Comunicação é repetição. Você não, olha, essa caneta aqui é azul e pronto. Se você não repetir o tempo todo que essa caneta é azul, 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 passa um tempo as pessoas não se lembram mais que ela é azul. Então, a comunicação é um processo de repetição e de consolidação de informação. Então, esse é o terceiro P. O quarto P, persistir. Não descansar enquanto aquilo que você se dispôs a fazer não for concluído. E o quinto P, perenizar. Ou seja, você fez a mudança, você construiu um pacto com a sociedade que foi bom para ela, normatiza, legaliza, formaliza aquilo de uma tal maneira que quem vier depois não vá retroceder a conquista que a comunidade colheu. Qual que foi o que você chegou e falou assim, que pariu, ferrou, tô lascado, saúde, educação? Qual que você pegou assim, tudo bem que você pega a tarra arrasada em quase tudo, mas qual que você fala assim, isso aqui, se eu não intervir pessoalmente, isso aqui não vai sair do lugar e eu não vou resolver o problema das pessoas? A questão fiscal. Fiscal. Né? Você tem que equilibrar a sua economia para que você possa ter recursos para você atuar em todas as áreas importantes, principalmente nas áreas sociais. Saúde, educação e assistência social, que é para quem mais precisa das estruturas de Estado. E é mais ou menos a casa da gente, né? Se você deve na padaria, deve na farmácia, deve no posto de gasolina, sua vida vira um inferno, você perde o crédito e tudo que você for fazer, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, não dá certo. Não dá certo. Então, o equilíbrio fiscal, colocar as contas em ordem, né? É muito importante na administração para você poder ter recursos para avançar em todas as outras áreas. Bom, a gente falou de agronegócio, né? Ribeirão Preto tem a maior feira, que é a AgriShow de agronegócio. Nosso amigo Chiquinho, né? Chiquinho Maturro, foi secretário de Agricultura. Como que a prefeitura, e é isso, e é um setor importante para Ribeirão e para a região, como que e muitas vezes as pessoas acham que só o governo federal pode ajudar esse tipo de setor. Como que a prefeitura pode ajudar? Bom, primeiro é não atrapalhando. Né? Se você tem uma cidade que funciona, então você tem uma mobilidade que circula, você tem boas taxas de segurança, de segurança pública, porque as polícias, a Guarda Civil Metropolitana, todas as forças policiais estão integradas, você tem bons serviços de iluminação pública, zeladoria, limpeza de rua. Tudo isso
facilita. Trabalha em favor de aumentar a sorte da sua cidade. Né? Aumentar a sorte da sua cidade. Então, Ribeirão Preto... Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã por causa da sorte. Exatamente. Você tem sorte porque você acorda a partir das 5 da manhã. Isso é um fato que Ribeirão ajuda aqueles que querem empreender na cidade, né? Porque é uma cidade que funciona. Funciona. E a AgriShow é um exemplo disso. Né? É uma feira que acontece desde 1994. Os seus organizadores, que são entidades ligadas ao agronegócio, que é a Associação Brasileira de Agronegócio, que é a ABAG, mais a ANDA, que é a parte de difusão de fertilizantes, a Sociedade Rural Brasileira e a Federação da Agricultura e a ABIMAC, né, que é a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Máquinas Agrícolas também, tratores, etc. Então essas entidades, num primeiro momento em 94, quando eles fizeram a AgriShow em 95, eles quebraram, literalmente. E a partir da experiência da adversidade, é que a AgriShow 96, 97 e tal, até a do ano passado, prosperou. O ano passado, em 23, a AgriShow bateu um recorde de todas as anteriores, de um público de quase 200 mil pessoas nos 5 dias de realização, né? Que é de segunda até a sexta-feira. Né? Que começa sempre na última segunda-feira do mês de abril. Então começa agora dia 29 de abril e vai até o dia 3 de maio. 29, 30, 1, 2 e 3 de maio. E teve um faturamento, Wilson, de 13,2 bilhões de reais. Então é um negócio assim fantástico do ponto de vista dos negócios de aquisição de máquinas, equipamentos, plantadeiras, colheitadeiras, enfim, tudo o que tem de ponta na tecnologia para você produzir alimentos e insumos da agricultura para o Brasil e para o mundo. O Brasil, né, o nosso país, nosso querido Brasil, alimenta 200 milhões de brasileiros. E alimenta outros 800 milhões de pessoas em outras nações. Então, é 1 bilhão de bocas que são alimentadas pelo território, né, da agricultura brasileira, que é algo fantástico. E eu quero demonstrar um pouco para as pessoas também a sua habilidade de unir polos, né? Porque nós tivemos no primeiro ano do governo, na AgriShow, lá um desentendimento, lá uma saia justa. Porque esse povo do agro se agarrou de uma tal forma no Bolsonaro, sou contra você não permitir os diferentes a conversar. E acabaram não convidando o ministro da Agricultura do governo Lula. E eu sei que você entrou no meio do circuito lá para apaziguar. Conta um pouco essa história, porque eu quero demonstrar, porque além de gestor, você tem uma habilidade de interlocução, seja de um lado, do outro, tem a capacidade de escutar, porque não tem problema nenhum o cara ser bolsonarista. O problema é ele não ter a capacidade de entender o adversário, ou entender como o adversário pensa. Porque eu sei que agora, em momento de guerra, ruim o exemplo que eu vou dar, mas em uma guerra, às vezes é mais importante você conhecer o seu adversário para poder combater do que o seu próprio exército. Você não conhece como pensa, como age, como que você vai combater? E nós vivemos num momento, as pessoas não conseguem sentar para entender o que a esquerda fala e nem o que a extrema-direita fala. E eles não conseguem se combater. Então vira aquele negócio de é paixão por um e paixão pelo outro. E você vai falar sobre conteúdo é quase zero. Conteúdo é quase zero. Eles nem entendem por que ama tanto aqui, por que é extrema-direita e por que é extrema-esquerda. E você tem a habilidade de circular, sem perder as suas convicções, mas circular por esses lados. E na questão da AgriShow, da falta de convite para o ministro da Agricultura no primeiro ano do governo Lula, você entrou para intermediar. Bom, a sua pergunta é muito, muito interessante e, ao mesmo tempo, tem uma complexidade que eu vou tentar resumir aqui no meu modo de entender isso que você acabou de colocar. A AgriShow 2023, do ano passado, foi a primeira AgriShow
depois da eleição polarizadíssima que foi a eleição de 2022, onde o Bolsonaro disputou o segundo turno com o Lula. No primeiro turno, ambos tiveram mais de 93% dos votos dos brasileiros, ou seja, o segundo turno já começou no primeiro turno, né? E no segundo turno, o Lula venceu por uma margem menor de 2 milhões de votos, num eleitorado de mais de 130 milhões de eleitores. Então foi uma eleição polarizadíssima. E essa polarização, ela não terminou no processo eleitoral, até porque foi um acirramento, na minha opinião, mais de não votar em Lula ou não votar em Bolsonaro do que praticamente escolher Bolsonaro ou escolher Lula. Eu votei no Bolsonaro porque eu sou contra o Lula. Eu votei no Lula porque eu sou contra o Bolsonaro. Quer dizer, foi uma eleição do contra. E uma eleição onde o resultado não se extinguiu no processo eleitoral. Tanto é que, até hoje, nós temos um acirramento entre essas duas figuras públicas, entre o presidente e o ex-presidente, que não se dissipou. E um acirramento muito apaixonado, muito emocionado, né, dos eleitores, das pessoas, que continuam até agora. Vamos ver até onde isso vai. Nós precisamos parar de discutir pessoas e começar a discutir ideias, projetos, programas para o bem do país. Hoje eu estava vindo para cá, parei numa padaria para tomar um café com leite, comer um pão na chapa, né, e aí escutava... Está parecendo o Geraldo Alckmin. O pessoal falando do movimento lá do Bolsonaro, falando de disputa de futebol, né, comentando questões, mas ninguém vai a fundo nos problemas do país, né? Gerar emprego, trazer... Fica só na superficialidade, assim, em cima da espuma, nem embaixo, nem na espuma, tá tudo em cima da espuma. Então nós temos que qualificar o debate. Ontem, num evento que eu participei, eu dizia que uma frase do Mário Covas, que o eleitor nunca erra, o eleitor sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. Então nós precisamos qualificar de informações o debate político para que o eleitor brasileiro possa tomar melhores decisões. Mas voltando à AgriShow, o ministro Carlos Fávaro, ele foi convidado o ano passado. Só o que aconteceu? Quando ele recebeu o convite, no final de semana que antecedia a abertura da AgriShow, havia um movimento do pessoal bolsonarista de trazer o Bolsonaro para fazer um grande movimento na abertura da AgriShow. Os organizadores avisaram o ministro. Falaram, ministro, isso pode acontecer, então se o senhor quiser, o senhor, em vez de vir na segunda, o senhor venha na terça, venha na quarta. E isso magoou. Soou como um desconvite. É um desconvite. Estava sendo desconvidado. Foi desconvidado. E aí criou essa saia justa e o ministro não apareceu. Então, esse ano, né, de 2024, muitos meses antes, eu já estive lá pessoalmente convidando o ministro. O ministro fez uma gravação nas redes sociais dele próprio. Eu estou aqui com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, veio me convidar para a AgriShow. Já estou dizendo que eu estarei na abertura e tal, para você poder... o governante e o prefeito de uma cidade, ele exerce vários papéis, né? Você é o rei porque você tem uma certa visão de que você é uma figura mais importante da tua cidade. Você é o advogado, né, porque você tem que conciliar, às vezes, algumas rixas entre segmentos, instituições, pessoas do seu município. Você é o pai, né, porque você tem que acolher nos momentos de dureza, dificuldade, sofrimento. Você é o juiz, porque você precisa arbitrar, né, em algumas causas, naquilo que for mais justo para o que está sendo discutido e do interesse da sociedade. Então, e o prefeito também tem que ser um diplomata, né? Tem que ser um chanceler, que é o que eu procurei ser, né, nessa questão do AgriShow. O ministro vai estar presente. Se o ex-presidente Bolsonaro for também, não há nenhum problema, nós vamos conviver com as diferenças. E resumindo, você falou sobre conhecer o exército adversário, o seu próprio exército. A Arte da Guerra, né, naquele livro muito importante de gestão e de guerra também, o seu autor, que foi um samurai, né? Isso. Ele dizia: se você quer vencer uma batalha, você primeiramente tem que conhecer muito bem o seu exército. Segundo, você tem que conhecer muito bem o seu exército adversário.
E, em terceiro, conhecer muito bem o campo de batalha, né? Se você conhecer muito bem essas 3 coisas, a sua chance de vencer é muito grande. Agora, se você não conhece o seu adversário, não conhece o seu campo de batalha e sequer conhece o seu exército, a chance de você vencer é praticamente zero. Né? Então, eu acho que você precisa... Tripé, né? É um tripé. Não adianta que eu vou combater ideias se eu não consigo escutar para entender por que eles acreditam nelas. É difícil, Sim. né? É difícil. Nogueira, e para encerrar essa questão mais de prefeitura e passar para questões mais momentâneas, PSDB, e falar um pouco da sua minissérie que você lançou, um pouco do seu livro, destaca para quem não conhece, para quem está nos escutando e não é de Ribeirão Preto, e muitas vezes não é nem de São Paulo, porque é YouTube, né, IG, chega... O mundo todo. O mundo, chega. Você entra na nossa rede, tem lá Estados Unidos, Austrália, que eu nem sei... Mas deve ser alguém que mora ou morou na região, fico imaginando, né? Que não conhece Ribeirão, uns 2 ou 3 programas que você fala assim, isso aqui não precisa falar que é a menina dos olhos, mas sempre tem a menina dos olhos. Destaca uns 2, 3 programas de Ribeirão que você fala assim, olha, quando eu for governador eu vou levar isso para o estado também. Bom, primeiro a mobilidade, né? Mobilidade urbana, isso vale para qualquer metrópole do planeta. É fazer com que as pessoas possam se deslocar no sentido do seu trabalho, do seu lazer, do seu estudo, ou onde precisar ir, com o menor tempo de deslocamento possível, com segurança e com sustentabilidade, ou seja, cada vez mais uma transição energética para um ambiente de poluição de combustível fóssil para combustíveis renováveis menos poluentes, né? A outra questão que eu acredito importante são as ações de saúde pública, né? Se você perguntar para qualquer brasileiro, em qualquer lugar do Brasil, qual o principal problema do país, certamente a saúde vai ser um dos 2 primeiros, junto com segurança e de emprego, né? Então, acho que a saúde ela precisa ser cada vez mais fortalecida através de humanização, através de inteligência, o uso da tecnologia da telemedicina, mas também a parte humanizada do acolhimento de quem está sofrendo no momento de dificuldade de saúde pessoal ou de algum ente querido seu, né? Então, acho que mobilidade, saúde e a questão de um ambiente promissor. Né? Um ambiente onde a qualidade de vida esteja disponível e em oportunidades para todos. Uma cidade onde você tenha locais de encontro, praças, parques, locais públicos que todos possam frequentar, independente da sua faixa econômica, do seu local de moradia. Então, é um ambiente acolhedor, né? Que os seres humanos fizeram das cidades os artefatos mais gigantescos que a gente produziu. Não existe uma coisa maior que o ser humano tenha feito do que as suas cidades, né? As suas metrópoles. E as cidades são exatamente locais onde nós, seres humanos, entendemos que é o nosso local de tranquilidade e é um local extremamente hostil para todas as outras séries de fauna ou de flora, né? Então, a gente extraiu do nosso ambiente original, porque nós viemos, enfim, das florestas, viemos do campo, viemos da zona rural e nos urbanizamos, antropizando as nossas cidades. Então, nós precisamos devolver para as nossas cidades o aspecto original que nos fez humanos, que é a relação nossa com o meio ambiente. É um ambiente que vive, exatamente. Né? Eu acho que uma cidade que conseguir buscar mais essa convivência entre o urbano e o meio ambiente, o original, vai acertar cada vez mais. E para encerrar, eleição Ribeirão Preto em 2024, esse ano. Parece Rafael Silva e o Igor Oliveira, 2 filhos de deputados. Ricardo. Não, Ricardo Silva, né? O pai era o Rafael, né? Isso. Ricardo. E o Igor Oliveira, o pai é o Léo. Filho do deputado Léo. Na frente, lá, não sei os números, mas os 2 que despontam. Mas, quando faz de forma espontânea, quem aparece na frente é o Duarte Nogueira, como candidato a prefeito. Eu faço uma pergunta para todos os prefeitos, que a maioria que está vendo aqui não são mais da sucessão. O que é mais difícil? Governar
cuidar de uma prefeitura ou escolher um sucessor? Eu acho que as duas coisas são difíceis, né? Porque você fazer uma boa gestão é um desafio 24 horas de todos os dias do seu mandato. Para que você que foi reeleito, no meu caso, né? São 8 anos de desafios diários, né? Que você tem que matar um leão por dia, né? Eu falo que a gente mata o leão de manhã, de tarde é o urso, à noite é o tigre, né? Porque é uma pauleira. Mas é muito gratificante quando você vê os resultados e a população começa a estar ao seu lado para torcer para que as coisas continuem dando certo ainda vez mais. Tanto é que o nosso governo é muito bem avaliado. A questão eleitoral é um processo da democracia, né? E é importante que ela aconteça, para que você possa oferecer para o eleitor aquilo que eu disse no começo do programa, que é dar a ele a chance de escolher aquilo que for melhor para ele. Ou seja, o eleitor nunca erra, ele sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. O papel de quem está no governo bem avaliado é mostrar o tanto que sacrifício nós fizemos para a cidade chegar no ponto que ela chegou. E é isso que eu vou fazer como eleitor do meu sucessor, porque eu não posso mais ser candidato, porque eu já fui reeleito. Nós vamos ter um candidato para fazer frente ao processo eleitoral. E eu digo mais, Wilson, e quebrar uma maldição lá em Ribeirão Preto de 56 anos. O último prefeito que escolheu um candidato, apoiou e elegeu foi o prefeito Elson Gasparini, em 1968, quando apoiou meu pai, e meu pai foi eleito prefeito, há 56 anos atrás. De lá para cá, todos os prefeitos apoiaram o seu candidato e o seu candidato perdeu, né? Não teve trégua para ninguém. Então, a nossa tarefa agora é procurar, não para que esse time se mantenha no poder, é para evitar ao máximo, no limite, a cidade retroceder e entrar no caos que ela viveu antes da gente chegar na prefeitura. Mas eu fico imaginando a confusão. Você, um prefeito bem avaliado, despontando nas pesquisas espontâneas, ou seja, querendo ou não, você vai ser um padrinho importante na eleição. Quem você botar a mão, no mínimo o segundo turno vai estar já. Sim. De saída. Sim. De saída. Você já tem um nome para ser o seu sucessor? Ainda não. Inclusive o Igor é um deles, né? Que faz parte da nossa base de apoio. Eu tenho, ao longo dos meus 2 mandatos, provavelmente agora no segundo mandato, um apoiamento de várias lideranças políticas e 9 partidos. Desses 9 partidos, além do meu PSDB, nós pretendemos que eles estejam unidos durante o processo eleitoral que vai acontecer esse ano e que nós tenhamos um candidato que possua o acolhimento e, ao mesmo tempo, a simpatia e a energia, né, de elegê-lo de todos esses 9 partidos, que tem 14 vereadores, né, na base, tem deputados federais e estaduais, como é o caso do deputado Baleia, presidente do MDB, o deputado Léo Oliveira, pai do vereador Igor, o deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania, que é da federação, que dão sustentação lá ao nosso mandato, alguns outros deputados também dos outros partidos. E nós já estamos trabalhando desde o final do ano passado para manter essa unidade. Fizemos uma reunião no final do mês passado e estabelecemos como data de escolha do candidato a ser escolhido entre esses partidos e dentro do nosso time, no mês de maio. Vamos aguardar o final da janela, né, de mudança de partidos, que vai agora do dia 7 de março até 5 de abril, e lá em maio a gente define o nosso candidato e nos preparamos para o processo eleitoral. 31/12. Zefini encerrou. Qual o legado que você vai deixar para Ribeirão Preto? Qual o seu legado? Bom, nós vamos deixar um legado de terra organizada, né? Saímos de terra arrasada para uma terra organizada, para uma cidade mais próspera, uma cidade que gera muito emprego, né? Uma das maiores geradoras de empregos do Brasil, que se preocupa sobretudo com as questões sociais, com o zelo em combater a vulnerabilidade da maioria das pessoas que são menos abastadas, que promove o desenvolvimento da cidade através de uma cidade que funciona. Eu falo que... Você fala muito Smart Cities, né?
As smart cities são as cidades inteligentes, que é o uso da tecnologia, são cidades sofisticadas, cidades digitais. Não. Uma cidade inteligente é um lugar de pessoas felizes numa cidade que funciona. Isso é uma cidade inteligente, né? Não adianta a cidade ser ultra informatizada, cheia de ligações de redes sociais, se o povo é miserável, não tem transporte, não tem segurança, não tem saneamento básico, a cidade é suja porque os resíduos sólidos são todos mal geridos, uma cidade que não se preocupa com o meio ambiente, não tem visão de sustentabilidade. Então, é uma integração de práticas boas de gestão pública com o foco na qualidade de vida. Esse é o nosso legado. Uma cidade que tem foco na qualidade de vida e que faz com que todos os elementos da gestão pública funcionem de maneira minimamente qualificada e organizada. Essa é uma cidade que a gente vai deixar como legado. Eu sempre tive uma curiosidade. Uma vez me contaram, eu te conhecendo, eu acredito que você tem um organograma assim, imaginando a sua vida. De deputado federal, prefeito. E nesse organograma tem governador e presidente da República. Isso com tempo de acontecer. Não é um negócio assim, não está lá no organograma, eu quero ser. Não, com tempo de acontecer. Isso é verdade? É. É verdade. Que alguém me falou assim, olha, ele foi lá na minha sala, ele abriu um organograma e tá lá o tempo que ele vai ser governador, vai ser presidente. Eu falei assim, eu acredito, porque do jeito que ele é organizado, ele deve imaginar a vida dele. Eu costumo dizer para a minha equipe que a gente tem que ter sempre um plano. Porque se você não tiver um plano, você faz parte do plano de alguém. Então, nós temos um plano, temos um projeto de vida, temos os nossos sonhos, né? E sonhar, né, não faz mal para ninguém. Não, e colocar no papel faz você também se organizar para os objetivos. Se eu te dizer, olha, Wilson, eu já fui deputado estadual 3 vezes, secretário de Estado 3 vezes, deputado federal 3 vezes, prefeito eleito e reeleito em Ribeirão Preto, tenho 30 anos de vida pública. Se eu te disser, olha, eu desejo ser governador do estado de São Paulo e, se pudesse, ser presidente da República. É um sonho que eu tenho, como qualquer um que faz vida pública pode e precisa ter, que é um sonho que pode ser realizado. Se eu disser para você, olha, agora no meio do ano, nas Olimpíadas de Paris, eu vou correr a maratona e vou ganhar a maratona e vou ser medalha de ouro da maratona. É um delírio, porque eu não tenho as condições físicas necessárias. E nem se preparou para isso. Para ganhar a maratona das Olimpíadas de Paris. Mas eu posso aspirar, né, os meus sonhos de vida pública. Acho que está certo. E para isso a gente tem que ter uma meta, tem que ter uma organização. E quanto mais sensato você for com si próprio, maiores as chances de você ter êxito no que você se dispõe a fazer, né? Se você falar para alguém, olha, tem lá o presidente Lula, que é aquele sindicalista que disputou isso, ele vai ser presidente? Não, nunca vai chegar à presidência pública. Já foi 3 vezes presidente. 3 vezes. O Bolsonaro, né? O Bolsonaro, que é aquele deputado polêmico, do baixo clero. Se chegasse e falasse, o Bolsonaro vai ser presidente em 2018, no ano de 2016, você tá louco. Daria risada. Então, você precisa ter sempre na sua vida uma meta, um objetivo. Se ele vai acontecer ou não há problema que ele não aconteça. Eu não vou morrer, ficar frustrado, entrar em depressão, se eventualmente os sonhos que eu alimentar não venham a acontecer. Mas o importante é você tê-los, né? Para que isso possa ser uma chama, né? Uma fonte de luz que te ilumina, que ilumina o seu caminho para você ir atrás dos seus sonhos e persegui-los. Bom, e a gente vive numa democracia. Para você conseguir conquistar esses sonhos, é importante ter um partido, e um partido, não vou dizer que partido forte, porque o Bolsonaro foi eleito num partido que nem existia direito, e não teve nem tempo de TV. O PSL. Mas você é uma liderança reconhecida dentro do PSDB. Você já foi líder de bancada, ou líder de comissão da bancada, se eu não me engano, quando eu trabalhei lá em Brasília. Você foi presidente do partido estadual, inclusive o Bruno Covas era seu secretário-geral. Você vê que eu tenho memória, bem, né? Eu lembro dessas coisas. Só que agora nós chegamos numa encruzilhada, num momento de dificuldade do partido. E você foi eleito há pouco tempo segundo vice-presidente do PSDB. Então você é um dos responsáveis, ou possível responsável, pela
reconstrução do partido. Primeiro te pergunto, como que nós chegamos nessa situação onde nós perdemos parte do nosso eleitor para o bolsonarismo? Se perguntar para as pessoas que são bolsonaristas, a maioria vai falar que votou no Geraldo, votou no Serra, votou em candidatos do PSDB. E como fazer uma reconstrução se o povo está se matando para roer o osso? Porque nós não estamos, né? Pegar uma perna de cabrito, o nego agora não está roendo a carne do cabrito, está tudo se matando para roer o osso. Como que faz para reconstruir se o nego ainda está se matando antes de reconstruir alguma coisa? Bom, partido político, né? Partido. O Machado de Assis, o nosso celebrado literato, que fundou a Academia Brasileira de Letras, ele dizia que partido é parte, né? São elementos conflituosos que se alinham numa mesma convicção, numa mesma proposta. Se não fosse partido, deveria chamar unido, né? Por isso que é partido, é parte. Então a gente precisa reorganizar o nosso PSDB partindo das premissas originais da sua formação. O PSDB foi um partido oriundo do antigo MDB que procurou fugir das práticas meramente de objetivos eleitorais, se cercou de quadros muito consistentes do ponto de vista de força política, ideológica, convicção de formação pública, e fundou o PSDB em 1988. Nós precisamos recuperar os elementos dessa fundação. E, segundo, trazer para o partido esse alinhamento que já tivemos majoritariamente no Brasil. O PSDB polarizou com o PT nas eleições desde 1994, quando o Fernando Henrique venceu no primeiro turno a eleição para presidente em 94, depois do Plano Real, que está aí até hoje, que é um elemento umbilicalmente ligado ao PSDB. Foi reeleito no primeiro turno em 98 e em 2002 para cá, também, em todas as eleições, esteve presente, à exceção da eleição de 22, onde nós não tivemos um candidato a presidente. Nós tivemos o vice, que foi a Mara Gabrilli, na campanha da Simone Tebet, do MDB, que ficou em terceiro lugar. Então, nós precisamos recuperar o nosso vínculo com os eleitores que votaram no PSDB praticamente em 30 anos consecutivamente, polarizando com o PT, e deixaram de estar com o PSDB a partir de 2018, quando houve essa perda, né, do nosso eleitorado em relação aos nossos candidatos à presidência da República, que foi o Geraldo Alckmin em 18 e em 22, que sequer tivemos candidato. Eu acho que esse é o desafio do PSDB, é se religar, né, com os eleitores que sempre entenderam que é um partido de bons quadros, mulheres e homens preparados para a vida pública, e um partido entregador, um partido fazedor, um partido que honra os compromissos que assume, né? E isso a gente perdeu, né, nessas últimas duas eleições. Você não acha que a parte programática do PSDB, que muitas vezes as pessoas ainda falam, longe das benesses do poder, que falava o Montoro... E perto dos pulsares das ruas. É um negócio que é para uma geração passada, e a gente ainda utiliza as mesmas bandeiras que muitas vezes nem fazem mais sentido com a tecnologia, com o avanço da sociedade, e a gente ainda fica insistindo em bandeiras que não se conectam com mais ninguém. Você está corretíssimo, Wilson, né? Nós não estou falando que elas foram ruins, elas foram importantes, mas o mundo, né, mudou, né? Nós não podemos e não devemos esquecer as nossas origens, né? O que nos fez ser o que somos. Mas nós temos que estar permanentemente num processo de localização e de entendimento das mudanças que todos os dias acontecem. Você não pode viver somente das coisas do passado. O passado é um legado que você trouxe até aqui e que você tem que honrá-lo. Mas as pessoas... O eleitor, ele sempre quer alguma coisa daqui para frente. O que fez está feito. O que foi, já foi. O que aconteceu já está acontecido. O que você vai entregar daqui para frente? Então, eu acho que é essa a religação que o PSDB precisa fazer. E você acha que eles estão pensando qual isso? Qual que é o PSDB de hoje
que vai trazer qualidade de vida, vai me dar oportunidades, vai melhorar a minha vida daqui para frente. O que vocês vão me entregar? Né? O que vocês vão fazer? Mas está sendo pensado isso? Porque eu vejo mais briga do que... não estou mais no dia a dia do PSDB, mas o meu sentimento, eu escuto muito, converso muito, né? Estou sempre rodeado por vocês, que existe mais uma questão de espaço político de algo que está tão desidratado do que algo programático, algo pensado em virar pujante novamente, ocupar o espaço que ocupou, porque a bancada ficava lá, você conhece o Congresso, né? A bancada forte fica lá na frente, a bancada do PSDB hoje está nas últimas fileiras. Quando eu fui líder da bancada, a primeira mesa era minha, né, do líder do PSDB, do lado da oposição. Era o primeiro partido de oposição. Hoje a gente está, de fato, lá atrás pela diminuição da nossa bancada. Congresso, né? É prestígio, né? Força está lá na frente, né? Demonstra prestígio e força. Estamos lá atrás. E ao mesmo tempo eu vejo o Aécio falando muito de oposição, mas oposição tudo bem, oposição tem que fazer mesmo, porque, né, sempre fomos oposição ao PT, até entendo ele. Mas não vejo nada que ainda... Não vejo as pessoas pensando essa volta de... Essa voltar a se conectar com o eleitorado, ou construir um novo espaço que não resolva agora, que continue pequeno agora, mas que vá, né, traçando um novo caminho para chegar lá na frente. De repente, uma liderança que nem você, ter um partido com capacidade de entrar na sociedade para te eleger candidato a presidente, ou você ser candidato com condições reais de ser candidato a presidente. Eu fico com esse sentimento que eu não vejo isso. Por mais que vocês falem e tal, eu não vejo isso acontecer. Eu acho que ainda está distante da sociedade. Partido bom, partido forte, é partido que está em permanente estado de movimento, né? Você não vai conseguir cozinhar um ovo na água fria. Você precisa botar água para ferver. Então, a primeira coisa é botar o partido para ferver. Ferver no sentido de vida, de atividade, de participação, de posicionamentos e de interação com os movimentos da sociedade, né? Desde de opiniões sobre temas polêmicos, quanto a participação presencial de eventos dentro da comunidade, dentro do Estado, dentro dos assuntos de interesse do país. Então o PSDB, na minha opinião, está começando a retomar essa ebulição que é importante para o seu crescimento. Segundo, oferecer quadros, né, mulheres e homens, nas eleições, para você poder gerar uma expectativa de vitória, expectativa de poder. É através da disputa eleitoral que você forma quadros. Como não existe medalha de prata ou medalha de bronze numa disputa eleitoral, ou você é medalha de ouro ou você não é nada. Agora, você pode até perder a eleição, mas você tem que sair da eleição melhor do que você entrou, porque na próxima eleição você pode protagonizar um resultado positivo. Eu sou fruto disso. Eu perdi 2 eleições antes de vencer a minha primeira eleição, que foi a terceira, né? Por quê? Porque eu me projetei, me tornei conhecido e saí maior do que entrei nas eleições que eu procurei, que eu participar. Que você disputou, perdeu, né? Mas ganhou. Exatamente. Então é o que o PSDB precisa. O PSDB precisa disputar eleições qualificando o debate, trazendo ideias interessantes, montando projetos que chamem a atenção do eleitor. Pô, aquele cara está falando uma coisa bacana, vou me ligar nele, né? E é isso que a gente precisa fazer, é se tornar mais atraente para o eleitor, sair da mesmice, né? De falatório simplesmente porque tem algo a falar, né? O Cazuza já dizia, né? Fala demais por não ter nada... o Renato Russo. Isso. Fala demais por não ter nada a dizer. A gente precisa parar de ouvir esses caras que falam demais e não tem nada a dizer e escolher alguma coisa mais qualificada que vai trazer resultado para a nossa vida. Bom, chegando no final, vou brincar aqui, mas chegou a hora do merchan. Você tem um livro e agora lançou uma minissérie. Vou começar pelo livro. Gestão Pública, Desafios... Administração Pública. Administração Pública. Desafios e Soluções. Fala um pouco desse livro, o que as pessoas podem esperar desse livro e onde eles conseguem comprar. Tá. Bom, o livro pode ser comprado na Amazon ou em alguma livraria que porventura tenha as publicações, mas na Amazon é fácil. É só pôr lá Duarte Nogueira,
ou então Administração Pública, Desafios e Soluções, que vai encontrar o livro. Vai encontrar o livro. Encontrá-lo tanto em papel quanto em e-book. Isso, né? certo. O livro também... Tanto físico como online. Físico quanto online. O livro também tem QR Codes que remetem a imagens, fotografias, cópias dos 25 decretos que eu publiquei no primeiro dia. E, na verdade, também é um manual de instruções para o prefeito de qualquer cidade. Quando você chega na prefeitura eleito e você nunca foi prefeito, você chega lá, é igual pai ou mãe de primeiro filho. Né? Não tem um manual do bebê. Não né? tem. Que você tem que fazer. Não, e você chega desconfiado, né? Porque o que vem de gente, não, faz isso, faz aquilo, você fala... Ali é uma coletânea de experiências vividas na vida real do prefeito da cidade de Ribeirão Preto, que são os relatos dos meus 4 primeiros anos de mandato. Então ali eu conto como é que foi a eleição, as polêmicas da eleição, conto o governo de transição, e o governo de transição foi feito exatamente nas transições que eu aprendi a fazer com governadores como Mário Covas e Alckmin, porque eu participei de 3 etapas de transições do governo do Estado. Do primeiro governo do Mário Covas, depois da reeleição em 2002 do Geraldo Alckmin e depois da eleição do Alckmin em 2014. Então, ali eu trago as experiências de quem participou de reunião de secretariado, viu como é que a gente evitava problemas, como é que você chega mais rápido nas soluções, como é que você promove ou qualifica recursos humanos para a sua equipe, enfim, uma série de coisas que são importantes para a tomada de decisão na vida de uma prefeitura, de uma cidade de 700 mil habitantes, como é o caso de Ribeirão Preto, uma das 20 maiores cidades do nosso país. E o livro conta esse período todo, vai até a minha reeleição, e chama para um segundo volume, que eu vou começar a fazer agora e pretendo editá-lo em novembro desse ano, que é contando os outros 4 anos que foi a reeleição. Então, esse é o relato do livro, né, do Duarte Nogueira, Administração Pública, Desafios e Soluções. E a websérie, que nós começamos na semana passada, lançamos na semana passada, é um relato em vários capítulos de cada ano do meu mandato, começando com o início da campanha, né, de 2016 e relatando os anos 17, 18, 19 e 20 até chegar em 24, que é o último ano dos 8 anos dos nossos 2 mandatos. E ele vai ser feito, está programado para ser 4 capítulos por ano. Então, se você tem 8 anos, 32 capítulos. Mas pode ser que a gente tenha aí um 5º ou um 6º capítulo, dependendo do volume de informações que determinado ano possa trazer. Ele Você que vai juntando toda a documentação? Como que é isso? A nossa equipe. Quem me ajuda muito é a Renata Bianco, que é a minha diretora de comunicação, que trabalhou conosco desde a campanha de 16, e o Ari, né, o Ari Engrácia, que me ajuda na parte de comunicação. E eles, com outras pessoas, juntam informações, mídias, fotografias, relatos. E ao longo de todo esse período você vai juntando um monte de informação que está ali guardada e você vai, em determinado momento, puxa da gaveta e traz para divulgar o que aconteceu. E a minissérie é uma vez por semana? Chegará até mais de um capítulo por semana. É um capítulo por semana, que é um capítulo por semana que vale a um ano de governo. Não. O ano são 4 capítulos. São 8 anos, são no mínimo 32 capítulos. Né? Então, como a gente... Se você for colocar isso em 32 semanas, a gente vai tentar encurtar um pouco mais e colocar mais capítulos numa única semana. Eu assisti a minissérie, é muito legal. É bacana. É muito bem produzida. Eu acho que as pessoas têm que... Na verdade, a produção é um relato, né? É uma conversa. Não, cara, é muito legal. É porque as pessoas não têm ideia de onde... E essa primeira, você conta a história um pouco do seu pai, né? As pessoas não têm... As pessoas às vezes nos veem nos cargos e acham que a gente caiu de paraquedas. É uma construção, e é uma construção de vida, é uma construção diária, né? No seu caso, é o pai que você participou. Pai, a mãe, os filhos, né? A sua mãe. Sua mãe fazia mais campanha para você do que seu pai. O queridinho de mamãe, né? Não é isso, é o filho, né? Filho é filho, né? Filho é filho, filho é filho, filho é filho.
E ela estaria muito orgulhosa. Eu sei que ela faleceu em que ano? 2015. 21 de junho de 2015. Eu lembro que era um pouco mais recente. Ela, vendo você hoje, ela teria muito orgulho de você, Duarte. Tenho certeza. Certeza. Porque você fez uma carreira que, se imaginar, muitas vezes a sucessão de um pai, um filho para um pai, o filho é muitas vezes uma cópia do pai, né? Você vê, eu conheço, né? A gente conhece gente que sucedeu o pai morreu e acabou virando deputado, que muitas vezes não tinha aptidão, não tinha vontade. Você não, você é um cara preparado, se preparou, tem aptidão, gosta do que faz, gosta das pessoas. Ela estaria orgulhosa, tenho certeza. Bom, eu também fico emocionado porque eu gosto de ver as pessoas que vencem, sabe? E vencem porque são dedicadas. Não é que vence porque o jabuti subiu em árvore porque colocou, não. Porque vence porque são dedicadas. E eu te conheço, eu te acompanho há muitos anos. Então, para encerrar, Administração Pública, Desafios e Soluções. As pessoas podem encontrar seu livro na Amazon. E o Nogueira, Reconstruindo o Futuro, toda semana... Nas nossas redes sociais, né? Tem dia, segunda, no YouTube. Que dia? Sábado, domingo, você sabe? O primeiro capítulo nós lançamos no domingo, dia 25 de fevereiro. Vai ser todo domingo? De preferência, sim, né? Mas, como eu disse, a gente pode, dependendo do volume de informações, pode ser que a equipe que o Ari coordena, que está produzindo a websérie, lance mais de um capítulo por semana. Então a gente vai avisar através das redes sociais. Nogueira, obrigado por ter vindo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei feliz de estar aqui com você. Acho bacana a gente ter esse papo descontraído, sem muito roteiro, né? E falar de maneira despretensiosa. E eu, na vida, Wilson, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Essa é uma coisa que meu pai falava muito, né? E uma coisa que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, que é o que ele fala, que ele tem os seus filhos, e ele dizia para os meninos dele que ele ia contar o segredo da vida para os filhos quando eles fizessem 12 anos de idade. Você conhece essa história? Não. E aí a meninada ficava ansiosa. Pô, você vai conhecer o segredo da vida, eu vou te dizer o que é o segredo da vida quando você fizer 12 anos. E o primeiro filho dele, quando fez 12 anos, na madrugada do aniversário, plantou lá na frente da cama do pai, acordou o pai: pai, qual que é o segredo da vida? Aí ele chamou, levou o menino lá para a sala e falou assim: meu filho, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Como é? Esse é o segredo. Você tem que pegar a vaca, você tem que amarrar a perna da vaca, apartar o bezerro, sentar no banquinho, limpar, né, o úbere da vaca e ordenhar a vaca e tirar o leite. Vaca não dá leite. Ou seja, o sentido da vida é que todo o resultado que você vai colher na sua vida é resultado do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação. E se você faz com alegria, se você faz com esforço valioso no coração para fazer aquilo um sentido para a sua vida, né? Que é o que torna a nossa busca da felicidade. Né? O que é a felicidade, se não nada mais do que a soma de todos os fatores, chegado no final, extraído todas as expectativas. Essa é a felicidade. Então, quando a gente faz vida pública, quando a gente faz o nosso dia a dia na administração, a gente faz buscando não só a nossa satisfação pessoal, a nossa felicidade, mas a felicidade do maior número possível de pessoas. Obrigado, viu? Obrigado a você. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Tivemos uma aula de gestão e de profissionalismo com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Não se esqueça, nos acompanhe nas redes sociais e no YouTube e Portal IG. Até o próximo episódio. Valeu!